Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Oitavo ano, estou aqui em sala, né, com a turminha, né, presencial, e vocês que estão em casa aí já receberam o envelope com as avaliações, né, que puderam retirar ontem à tarde, e aí a prof vai estar gravando aqui algumas orientações, tá? A respeito da avaliação de língua portuguesa e produção textual, tá bom? Vamos começar, então, como começamos aqui, com a avaliação de produção textual. Antes de dar início, eu quero chamar a atenção de vocês a respeito da formatação, tá? Então, como a nossa avaliação ela foi preparada no Google Forms, né, no formulário, ela ficou com a formatação do formulário. No momento que imprime, ela desconfigura, tá? Então, eu peço a vocês que antes de responder, observem se aquela questão que você está respondendo não tem continuo lá. A avaliação de produção textual na página 1, né? São 8 páginas, tá? Na página 1, você vai ver que só tem o cabeçalho. Diz assim: por meio do trecho da Carta dos Guarani Kaiowá, percebe-se que os indígenas dessa etnia, né? Então, ali está o comando da questão, mas você precisa ler a carta que está na outra página, na página 3, tá bom? Então, essa folha aí toda em branco da página 2 não é para você fazer nada, tá? Só está explicando que você deve ler a carta. Depois que você lê a carta lá, né, dos Guaranis Kaiowá, você vai responder a pergunta: o que você percebeu na carta, tá? Aí você tem alternativas, né? Lembrando também que a alternativa vai até a letra E. Então, a alternativa continua na página 4. Ok, pessoal? Na página 4, temos a segunda questão, que diz assim, tem um textinho, né? Um fragmento, na verdade, da Simone Costa. E ele pergunta que esse fragmento é o quê? É uma carta pessoal, é uma carta ao leitor, é um e-mail, é um diário ou é um blog, né? Nós estudamos esse assunto na nossa apostila nesse bimestre. Na página 5, vocês vão encontrar também um fragmento de uma carta do Carlos Drummond de Andrade, intitulado Cartas do Velho, né? E você vai verificar qual é a palavra correta, gramaticalmente correta, que você vai preencher essa crônica aí, tá? Esse fragmento de crônica, ok? Podem usar o dicionário, né? O dicionário Google ou o dicionário físico, se vocês estiverem em casa. E aí vocês vão colocar adequadamente a palavra correta aí, ok? Pessoal da sala também aproveita para prestar atenção, tá? Na orientação, se tiver alguma dúvida, vocês já vão acompanhando a explicação da professora. Na página 6, nós temos assim, ó, de acordo com a estrutura e os recursos expressivos utilizados no fragmento, pode-se inferir que o texto pertence a que gênero? Gente, inferir é a mesma coisa que dizer. Podemos dizer que esse texto aí, né, o fragmento lá do texto, como o peixe no aquário, é o quê? É uma carta de apresentação, é uma carta pessoal, é um diário, é um e-mail ou é um blog, tá? Quem assistiu às minhas aulas, tá? Moleza isso daí, né? Mamão com açúcar. A página 7 está escrito assim. Temos também um outro texto lá, minha querida e amada filha, né? Um fragmento. E ele pergunta para vocês, qual é o objetivo, né? Qual é a função desse texto aí? O que a pessoa que o escreveu queria? Queria agradar? Queria informar? Queria explicar? Ou queria ensinar ou divertir, tá? Você vai dizer o que ela queria, o objetivo, a função, tá? Função é objetivo, beleza? E, por último, nós temos a nossa produção de texto, né? Valendo 3 pontos. Façam caprichado,
com uma letra legível, tá? Tudo deve ser respondido à caneta, né? Valendo 3 pontos, você vai escrever uma memória. Nós trabalhamos muito isso nesse bimestre, né? Vocês fizeram várias produções. E aqui a prof está pedindo para você falar uma memória de infância, tá? Quem tiver dúvida como iniciar um texto de memória, vá lá no seu caderno, na apostila. Lá nós temos exemplos, tá? Eu não sei a página que é o certo, mas se você ir lá na sua apostila, você vai verificar lá onde que tem memórias. Como se escreve? Parágrafo, letra maiúscula lá, tem que ter pontuação, tem que ter um título, tá bom? E você vai escrever uma memória da sua infância, algo que tenha acontecido, que você lembra, que é muito marcante, que daqui a anos, quando você estiver mais velho, você vai se lembrar, ok? É isso, então. A gente tem várias memórias, né? Ah, o dia que você caiu da árvore do pé de goiaba e quebrou o braço, um exemplo. Quando você aprendeu a andar de bicicleta a primeira vez, né? Sem rodinhas e etc. Tá bom? Então, a gente tem muitas memórias. Eu sei que você já tem aí um monte de histórias para contar, ok? Lembrando que o texto ele tem que ter começo, meio e fim. No mínimo 4 parágrafos, entre 20 e 25 linhas, tá? Não menos que isso, porque daí deixa de ser um texto, tá ok? A caneta também, tá, pessoal? Então, é isso de produção textual. Agora, a prof vai explicar para vocês um pouquinho sobre a nossa avaliação de língua portuguesa, tá? Só um minutinho. A Yasmin aqui querendo dar show no meio da minha aula, pessoal. Tem que esperar. Ela quer falar também. Eu tô gravando. Brincadeirinha, tá? Ela quer perguntar alguma coisa. Já já eu atendo você, Yasmin. Tudo bem? Olha só, na página 2 de língua portuguesa, vamos lembrar que é a mesma coisa que a prof falou antes da formatação. As perguntas, tá? Às vezes ela continua na outra folha. E uma das primeiras perguntas lá, nós temos, pessoal, não se assuste com a avaliação, ela tem vários textos, e por causa da formatação, ela ficou assim, imensa, né? A impressão. Então, a redação tem 8 páginas, mas como eu falei antes, é porque às vezes uma pergunta continua na página subsequente. A primeira questão de português, você vai completar, você vai ler o texto e vai responder lá, né? A respeito, só um minutinho, pessoal, já continuo.
Ok, pessoal, desculpa aí, né? Tive essa interrupçãozinha que a coordenadora teve aqui, tá? Mas já voltamos com vocês. Então, na primeira perguntinha de língua portuguesa que a prof estava orientando, vocês vão ver que tem a questão da pontuação do A ou A, tá? Lembra que a gente estudou sobre a questão da crase? Quando você usa o A com H, o A sozinho ou o A com crase? Então, leia o texto e responda a questão, tá? Interessante, pessoal. Deixa eu só verificar uma coisa aqui, que a prof quer ter certeza de algo, tá? Aguardem aí que eu vou estar lendo aqui a questão número 1 para vocês saberem de português, ok? É isso que a prof está orientando aqui na gravação, vale para os meninos aqui na sala também, porque a prof ainda não entregou a avaliação de português para eles. Então, vocês, meninos, ó, fiquem ligados, tá? Na audição que a prof está fazendo aqui. Beleza? O textinho que vocês vão ler é A ou A, ou nenhuma das anteriores, tá? Então, aí nós temos um textinho que tem várias vezes a palavrinha. Aí ele diz lá, a frase enviada pela leitora rigorosamente não comporta nenhuma dessas alternativas, né? Vamos já ver aqui, consegui, tá bom? Aí, pessoal, faltou uma pergunta aqui na questão número 1. Tá? É isso aí. As lacunas do texto são corretas e respectivamente preenchidas por, tá? Então, nesse texto, tem umas lacunas. Você vê que tem uns espacinhos, tá bom? Então, nesse espacinho, você vai preencher um espacinho bem pequeno. Se você não prestar atenção, você não vai perceber ele, tá? Lá onde que tá assim, ó, associada, aí tem um espacinho. Qual é o A que você vai colocar lá? Né? Lá, lugar, tá bom? Deixa eu só anotar essa pergunta aqui, ó. As lacunas não tá na prova, tá bom? As lacunas do texto são corretas e respectivamente preenchidas. Ok, pessoal? Por favor, tá? Então, você vai identificar qual é o tipo de A que você vai utilizar ali para preencher as lacunas do texto, beleza? Na questão número 2, esse assunto é da crase. Se você vai pesquisar na sua apostila, você vai lá onde que está o assunto crase. A número 2 também é sobre a crase. Ele pergunta assim, assinale a alternativa em que deve utilizar a crase, tá? Então, você vai ler e vai responder aí, ok? A número 3, a gente tem uma receita, tá? Uma receita de brigadeiro. Ontem eu ganhei um brigadeiro lá do nono ano, de uma menininha lá que estava comendo brigadeiro. Muito bem, pessoal. Mas aqui no 8º ninguém trouxe brigadeiro para mim, tá? Pois é, mas pode ser brigadeiro de alface, tá, Gabi? Né, pessoal? A Gabi vai preparar um brigadeiro de alface. Vamos lá, continuando aqui a nossa explicação. Nesse textinho aqui na receita, você vai verificar os verbos que foram passados do infinitivo para o modo imperativo, tá? Imperativo, quando você ordena, quando você orienta, ok? Isso também tem na apostila. Na questão número 4, lá, a forma verbal destacada no texto, então tem um texto bem pequenininho,
E nele tem uma palavra que está em negrito, é um verbo. Esse verbo, ele está o quê? Ele está no infinitivo, no particípio, no gerúndio ou no pretérito, tá? Aqui é sobre aquele assunto concordância verbal. A questão número 5 tem uma plaquinha, né? Uma publicidade. A pessoa colou no portão lá, não há vagas, né? E essa pessoa não escreveu corretamente a concordância verbal. Qual é a forma correta de se escrever isso, tá? Desculpa. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Eu falo demais, né? Questão número 6. Questão número 6. A questão número 6 diz assim, ó, nos fragmentos em espaços em branco devem ser preenchidos com, tá? É o verbo fazer, a conjugação do verbo fazer. Você vai verificar qual alternativa você preenche corretamente as lacunas, tá? Do texto. A número 7 tem uma chargezinha do Garfield. E nessa chargezinha, você vai identificar o sujeito lá, ó, assinale a alternativa em que o termo que está destacado, tá? É o sujeito da oração. Na prova de vocês, não está destacado. E eu vou falar agora para vocês destacarem, tá, pessoal? Então, a questão ali, ó, do Garfield, você vai destacar lá na frase A. Meu mundo, faça um marca-texto aí. No meu mundo, a letra C, meu mundo, e na letra D, lustramóvel, e na letra C, bom, tá? Você vai destacar esses termos aí com o seu marca-texto. Depois que você fizer isso, você vai identificar qual a oração, né, a alternativa em que está mostrando que o sujeito da oração. A número 8, nós temos um fragmento do hino nacional brasileiro, tá? Nessa estrofe do hino nacional brasileiro, tem alguns termos lá da oração que aparecem na ordem direta, sujeito, verbo, complemento. Tá? Há um deslocamento do sintagma. Observe o mesmo recurso de linguagem. Então, você vai identificar qual dessas frases aí tá sujeito, verbo e complemento, tá? Então, você vai verificar qual delas que está dessa mesma forma e marcar aí. Tá legal? E temos ainda a questão lá, mortal loucura, um textinho lá que você vai verificar nos versos, né? Uma inversão, tá? Dos termos da oração. Essa inversão, ela atua de ter sujeito, verbo, complemento, ela tá ao contrário, ok? Então, vocês vão identificar isso aí. E a última lá, os verbos em destaque, também tá em negrito, é um textinho, tá? Passado, presente, futuro, futuro do passado, você vai verificar como que esses verbos que estão destacados estão ali assinalados, certo, pessoal? Por hoje é só a nossa orientação, eu peço que vocês não respondam a prova de vocês sem assistir toda a orientação, tá? Beijo para vocês, fiquem com Deus, a gente se encontra logo, logo. Até, pessoal. Tchau, tchau.